Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidas para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Centro Espírito Consolador, a turma da tarde, se reunindo toda segunda-feira. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. É nas Instruções dos Espíritos, número 7, o dever. O dever, ele vai falar, é Lázaro, a mensagem vem de Lázaro. Ele não vai falar do dever que cada um tem para com a profissão, para com o dever que cada cidadão tem. Ele vai falar sobre o dever moral. Gente, é complicado esse dever moral. É a lei da vida. É a obrigação moral diante de si mesmo e diante dos outros em seguida. Se encontra esse dever moral, ele se encontra nos pequeninos detalhes, como também nos atos grandiosos. Sempre tem uma pontinha da moral nos cutucando. E o que nos faz entender o nosso dever moral? É a nossa razão e a nossa consciência, que nos orienta o livre-arbítrio. Então, a nossa razão, a nossa consciência nos advertem, sustentam, apontam o verdadeiro dever na ordem dos sentimentos. É muito difícil de ser seguido, pois ficam empanados pelos interesses e paixões. Vitórias não têm testemunhas e derrotas não têm repressão. Veja que ele fala que vitórias no dever moral não têm testemunhas, ninguém vê. Mas também as derrotas não têm repressão, porque ninguém viu. Quem só viu a vitória ou a derrota é nós, nosso coração. Nós, cada um de nós. Cada um de nós. Então, eu ia pedir para vocês pensar em algum exemplo, alguma situação em que vocês viram ou que vocês passaram. Eu acho que vocês viram, não, porque esse dever não tem testemunha, então ninguém viu. Alguma coisa que aconteceu aqui dentro de vocês, que vocês pudessem contar como vitória do dever moral cumprido ou como derrota do dever moral não cumprido. Vamos deixar para mais tarde, vão pensando. Ninguém nos substituirá na esfera do próprio dever. Ninguém. Bateu conosco, é conosco que nós temos que seguir adiante. A felicidade do próximo está ameaçada. Aí começa nosso dever. É isso que ele explica. Termina quando gostaríamos que terminasse se fosse conosco. Todos passam pela dor e sofrem consequências. Igualdade diante da dor. Não há como atestar ignorância, portanto, tem o dever de amparar a quem sofre. Por isso que Deus põe, todos sofrem. Igualdade diante da dor. Não tem um que sofre mais, outro sofre menos. Sofrem. Então, ninguém pode dizer, eu não sei, eu não conheço essa dor aí, eu não sei o que ele está passando. Não, conhece. Todo mundo teve dor de barriga e sabe como é que é a dor de barriga. Então, tem que acudir. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, vou pedir para você me trazer um copo d'água, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. Quer dizer, Deus não quer que o indivíduo cometa o mal dizendo que ignora, que não sabe o efeito de uma dor de barriga. Como que não sabe? Todos passam pelas mínimas dores.
Ninguém vai alegar. Não tem ninguém que não tenha tido uma dor de dente, uma gripe, uma dor de barriga, uma tosse, uma dor de batida, bateu uma contusão. Nós não vamos falar em dores grandes, as dores medianas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, quem não socorre o outro, dizendo que não conhece as consequências dessas dores, é mentira. Está se negando a ajudar. Quanto mais ampara com amor, mais cresce, mais se desenvolve e mais perto de refletir as virtudes. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. O cumprimento do dever, quando a gente cumpre um dever moral, dá energia, vigor e segurança para o nosso espírito. A gente fica mais forte. O dever para com Deus sempre existirá, seja qual for a etapa evolutiva em que nos encontremos. Sempre haverá o dever moral diante da divindade. A noção do bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia, abençoando o travesseiro para a noite. É frase de André Luiz. E aí, no Xerga, está faltando um N. É abençoando, tá? Acharam o erro? Eu achei. Vamos ler no Evangelho, depois, se alguém lembrou de algum exemplo, depois fala. Lurdinha, começa a ler o Evangelho até o segundo parágrafo. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Tá bom. Bonito, né? Muito lindo. Dalva, continua. Muito lindo. Continua até a sua própria causa. Certo. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais.
É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. Muito bem. Zorites, termina. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Muito bem. E aí? Como é que nós ficamos com as vitórias que não têm testemunhos e as derrotas que não têm repressão? Alguém tem uma ideia a comentar sobre essa frase? Deixa eu ver. Solange? Pode ser algo pessoal? Mas tem que ser pessoal. Só pode ser. Bem pessoal, e bem ligado a nós também. Esses dias eu não estava participando, é lógico que vocês sabem, né? Além do que eu já tinha te falado anteriormente, do porquê, eu estava numa fase difícil, numa fase de deserto, uma fase que eu tive que me esforçar bastante, uma fase difícil mesmo, sabe? De dor corporal e de dor na alma. Então, eu tive que praticar muito o que a gente estuda, tive que persistir muito, não desistir de mim. Então, eu acho não, de acordo com o que nós lemos aqui, eu acho que foi a prática desse dever moral diante do Pai, do que ele busca de nós, do que ele espera, do que ele espera de nós, né? E do que parte pequenininha do que a gente tem que fazer, porque é muito que a gente tem que fazer e desenvolver, buscar, aprender mesmo e colocar em prática. E olha que esse curto período não foi fácil. Imagina ainda os outros desafios. Então, eu acho que sim, que se encaixa, que foi uma fase difícil, sem maiores problemas externos, problemas internos mesmo, de luta, de busca, e que, graças a Deus, aqui gravada, dita a todos os encarnados e a todos os irmãos que nos acompanham, a minha total e plena gratidão. Gratidão, porque quando começou agora há pouco, eu estava alegre, aliviada, emocionada. Então, eu acho que eu tenho certeza que é uma confirmação. Que bom. Quer dizer que Obrigada. Você cumpriu com o dever moral diante de Deus por você. Sim. Por você.
Então, eu estava conversando com a minha filha sobre exemplos, né? Porque é meio difícil isso. Mas vamos colocar um exemplo assim. Vamos supor que uma vizinha tá passando com algum problema físico, está doente, tá? Bom, qual é o que eu sentiria? O que é o meu livre-arbítrio? O que é a minha razão, consciência me cutuca como dever moral? Ir fazer uma visita, né? Dar uma força, dar uma levantada, umas palavras, fazer alguma coisa. Se eu tiver um bolo, levo um pedaço de bolo. Então, se eu fizer isso, o sentimento que eu vou sentir aqui dentro é só eu que sinto esse sentimento bom, de dever cumprido, de amor realizado. Ninguém está vendo esse sentimento, por isso que ele fala vitória sem testemunha, porque ninguém sabe o que está acontecendo aqui, né? Então, aqui dentro, eu venci, porque eu fui visitar a vizinha. Agora, se eu não tivesse ido e a vizinha melhorou e passou tudo, a minha consciência por muito tempo ia me cutucar, ia me cobrar. Você não foi ver a fulana, você negligenciou a fulana, você não deu uma força para a fulana. E isso é uma derrota que não tem repressão, não tem repressão. Não tem castigo, não tem nada. É só um exame de consciência que está me mostrando que eu não fui, que eu devia ter ido. Mas ninguém sabe, só eu que sei. Eu achei que isso seria um exemplo para essa situação. Eu acredito que sim. Né? Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que se passa aqui dentro. E isso é as vitórias e as repressões e as derrotas, né? Do dever moral. Dever moral é muito difícil de se lidar, de fazer, porque muitas vezes escapa da gente escapa. Quando a gente vê, já falou. Quando a gente percebe, já virou as costas. E não é bem assim, a gente tem que estar sempre alerta, né? Que o dever moral está em todas as situações de nossa vida, que ninguém mora isolado. Todos temos alguém do lado. E esse alguém do lado é que é o mais perto, né? Nosso próximo mais perto, e muitas vezes a gente pode errar. Bom, o próximo item vai falar sobre a virtude, né? Peguei o livro que a Solange me deu sobre a pedagogia da virtude, muito interessante, mas é um aspecto da virtude voltado para o professor e criança, educativo, né? É educativo aquilo lá, muito interessante. Mas aqui nós vamos ver a virtude no ponto adulto de nossas atitudes. Quer dizer, nós passamos para as crianças para que essas crianças também tenham atitudes virtuosas, através do nosso exemplo. O exemplo arrasta. Então, a virtude nada mais é que o conjunto das qualidades do homem de bem. Lembra que nós estudamos o homem de bem? Com todas aquelas características, a virtude é o conjunto desse homem de bem. É ser bom, caridoso, laborioso, modesto. A característica principal é desinteresse e esquecimento de si mesmo. Desinteresse e esquecimento de si mesmo. O virtuoso se oculta. Precisa procurar entre as pessoas quem é virtuoso. Que o virtuoso fica escondido. O que aniquila os atos virtuosos? O que acaba com os atos virtuosos? O orgulho, a vaidade, o amor próprio, a ostentação. Tem aquele cara que diz assim: eu tenho orgulho de ser humilde. Né? Ele está se mostrando, está se exibindo.
São enfermidades morais que devem ser esquecidas e expulsas de nosso coração. Será pela humildade que conseguiremos nos redimir. Ninguém precisa saber se eu fui ou não na casa da vizinha. O problema é meu. Quanto mais coisa fizermos de bom para os outros, sem que outros saibam, melhor para nós. Mais vale menos virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Virtude não é voz que fala, e sim poder que irradia, diz André Luiz. O virtuoso irradia o seu poder. A gente sente. Bezerra de Menezes tem uma frase muito, está em negrito embaixo. Agora quem vai ler as Orites, né? Leu, as Orites já leu? Eu li. Então é a Zezé. Você tem a folhinha, Zezé? Lê o que está em negrito na folhinha, em Bezerra de Menezes, embaixo. A perfeição, essa, né? É. A perfeição não é apostolado de um dia, e sim dos milênios, e cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesmo o cárcere ou a libertação do amanhã. Bezerra de Menezes. Gente, a nossa mudança íntima, a aquisição das virtudes, como eu falei, extirpar os defeitos que dói, não é uma coisa que acontece numa encarnação. Não existe isso de uma hora para outra. A gente vai engatinhando devagarinho, porque nós trazemos conosco quantas milhares de encarnações nós já tivemos? Quantas milhares de encarnações nós tivemos no Japão, na Índia, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Holanda, na África, nos Estados Unidos, no Polo Norte? Quem é que garante? Quanto nós já tivemos? Quanto nós carregamos da cultura de cada país? Tudo isso fica impregnado em nosso espírito. Quantas línguas nós já falamos? Isso fica tudo impregnado no nosso espírito. Graças a Deus que existe a lei do esquecimento, porque seria uma torre de Babel a nossa cabeça. Quantas culturas, quantos hábitos, ensinamentos que nós seguimos de escolas, de religiões, de hábitos diferentes. Então, tudo isso vai formando o nosso espírito, formando o nosso caráter. Então, uns têm uma tendência para cá, outros têm uma tendência para lá, outros têm uma tendência para frente, para trás. Por isso que a aquisição das virtudes, a transformação moral é demorada, é difícil, é coisa de milênios, e é mesmo. Nessa encarnação, a gente consegue adquirir, conquistar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Vocês lembram da história do ladrão homicida? Ele foi um ladrão homicida de última ponta, que matou, que estuprou, que roubou, que fez um mundo de coisa. Foi para o plano espiritual, sofreu, aí ele foi recolhido, ele entendeu que ele estava errado, ele prometeu que ele não ia mais fazer aquilo. Encarnou, mas ele não aguentou. Ele não matou mais ninguém. Ele só não matou, mas foi um ladrão de ponta, um ladrão de primeira linha, que roubou banco, roubou gente rica, roubou não sei o que lá. Bom, morreu, passou para o plano espiritual, viu quanto ele errou, prometeu que ia melhorar, estudou, fez curso, uma opção de coisa, estou pronto, eu não vou roubar mais, tá bom. Voltou para o planeta, para a Terra. Mas é a tentação, é aquilo que ele traz na bagagem. Ele é acostumado a fazer isso.
E ele não aguentou, ele foi ladrão de galinha. Esses ladrãozinho de carteira, ladrãozinho barato, ele rodopiava, mas ele roubou. Aí foi para o plano espiritual outra vez, e foi lá, foi recolhido, foi estudado, foi palestra aqui, palestra lá, estudo aqui, estudo lá, trabalho aqui, trabalho lá, prometeu nova. Então, ele queria outra encarnação para ele ver se ele conseguia não roubar. E veio. E ele não conseguiu, ele dessa encarnação, ele conseguiu não roubar nada. Não matou, não roubou, passou uma encarnação tranquila. Morreu, foi para o plano espiritual. Muito bem, você conseguiu. Agora, você vai provar o que você adquiriu. Você vai voltar para a Terra, você vai voltar numa encarnação, onde lhe será propiciado matar, roubar, fazer tudo aquilo que ele fazia, para ver se está adquirido a virtude ou não. Está vendo como é que funciona a coisa? Então, ele veio e ele conseguiu vencer, porque as tentações foram muitas, as oportunidades, os convites foram grandes, o dinheiro fácil foi muito, muito perto, e ele conseguiu vencer essas tendências. Quer dizer, ele adquiriu na última encarnação, ele conseguiu zerar, limpar o nome. Agora ele veio provar que realmente ele adquiriu a virtude de ser honesto, vamos dizer. Então, é assim que funciona. Não é numa encarnação, é em várias. Aos pouquinhos e aos pouquinhos a gente vai conseguindo, desde que a gente queira. Agora, se o indivíduo não quer, se o indivíduo, não vou fazer, eu vou entrar na bagunça, eu vou entrar na baderna, aí ele fica naquele círculo virtuoso que, quando chega nesta hora do planeta que vai ser regenerado, ele não vai mais encarnar na Terra. Ele não vai ter mais o direito de encarnar na Terra regenerada, onde só vai existir o bem. Então, ele vai para um outro planeta de provas e expiações. Entendido? Alguma questão? Maria José, você leu? Você leu só a questão, né? Então, começa a ler virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que a desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecido de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos, que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. Continua? Não, obrigada. Ana Paula. É a virtude, assim, compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades.
Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Beleza. Continua. Vilezas, perdão. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Você está vendo? Essa última frase que ela leu é de suma importância. Porque quem faz o bem sente aquela alegria aqui dentro, é a verdadeira alegria que não vai embora. Agora, se essa pessoa quer mostrar essa alegria para todo mundo, perdeu já a recompensa que ela receberia no plano espiritual. Termina, Solange. Ó vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Bonita lição, né? Muito bonito. Ô, Carmen, eu fiquei pensando assim, essa coisa de o dever. O dever é o que nós temos que cumprir, né? Então, aí eu entendi assim que, de fato, a gente não tem que ficar alardeando quando cumpre o dever, né? Cumprindo o dever. Eu trabalhei como educadora, né, com muitas pessoas e tudo, e quando tinha lá uma avaliação, só para fazer um paralelo, tá? Tinha uma avaliação, os funcionários punham lá e tal, como qualidades, vamos dizer, como virtudes. Chega na hora certa, não falta, então é assíduo, é pontual. Isso não é, isso, sabe, entre aspas, não faz mais que obrigação, sabe? Não é nada além, né? Só falta o funcionário que está contratado para trabalhar 8 horas, que o horário dele é das 8, para entrar às 8, ele chegar às 9 e achar que está chegando às... Então, o dever é dever mesmo, né? É aquilo que a gente, de fato, tem que fazer, né? E a gente tem que estar bem tendo feito aquilo, né? Um dever, assim, e aí transpondo, né, para as nossas ações de amor, de respeito e tal ao próximo, né? Seria poder acolher, assistir, né? Algo a mais. Moral do espírito, isso, aquilo que que se apresenta para nós, né? Que nos é necessário realizar, porque veio para nós. Né? Outro dia a Marilda falou, eu estava conversando com a Marilda lá nos gestantes e comentando um caso que eu estou acompanhando já faz tempo, e aí eu falei para ele, sabe quem me deu esse caso? Ela falou, quem? Eu falei, você. Aí ela riu, né? Aí eu falei, você lembra um dia que você pediu para eu dar uma assistência, que a moça estava muito... Tá? Aí ela falou, nossa, Meridal, é verdade. Né? Quer dizer, então ela ficou sendo o meu dever. E eu
né, vou realizando, vou, né, interagindo. Quer dizer, quando eu tenho, às vezes eu tento adiar alguma coisa, depois né, aquela coisa que você falou também da vizinha, né? Ela precisa da atenção, ela precisa da conversa, né? E aí eu já me reprogramo para, né? Porque é dever, isso é dever. O dever né? moral é algo Dever moral. é algo além do dever obrigatório. O dever obrigatório todos nós temos. Temos, né? Aquilo é básico, ser honesto, ser pontual, Agora, ser não sei o algo a quê. mais. Faça algo a mais do que aquele Exato. dever obrigatório. Está aí o detalhe. Exatamente. E ainda na história que você fez, né, suponhamos a história da vizinha, eu ainda fiquei pensando, nossa, ainda vai que a vizinha tivesse um cachorro grande e eu tivesse medo de cachorro como tenho. Aí sim que a coisa ia ser, né, Aí você ia ser telefona. um esforço, né? Aí eu ia fazer um grande esforço. Aí você telefona, dá um jeito de encontrar. Ou então ligar, estou indo aí, o cachorro segura passou. o cachorro. Vamos lá. Carmen, eu posso falar alguma coisa? Fala. Eu tenho um livro que ganhei de um companheiro quando fazíamos o curso com você, Saúde do Espírito, por Bezerra de Menezes. E eu ontem lendo sobre o dever, acho que isso aqui resume muito bem. Lembremos-nos de que somos filhos do proprietário de todas as coisas. Desfrutemos dessa honraria, mas, ao mesmo tempo, sejamos zeladores de todas as bênçãos que nos servem, a fim de que nós também tenhamos alguma serventia, agregando algum pequenino bem ao grande bem, maiúsculo, oriundos de Deus. Então, é nosso dever. Agregar, é fazer algo a mais. Fazer algo a mais ao grande bem oriundo de Deus, que Deus só nos concede o bem, né? Juntando, né? Agregando, juntando. Isso. Tá certo. Isso. Bom, vocês têm uma mensagem na folhinha, né? Deveres do coração. Certo? Solange, começa a ler. Deveres do Coração, do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. Você trabalha, executa tarefa, mas normas de serviço não obrigam à caridade. Você dirige, obedece aos sinais, mas regras de trânsito não obrigam ao perdão. Você leciona, aplica o método de ensino, mas pedagogia não obriga à misericórdia. Você negocia, paga impostos, mas contrato não obriga à humildade. Você escreve, respeita a língua, mas gramática não obriga à abnegação. Você administra, sujeita-se à disciplina, mas estatuto não obriga ao devotamento. Você convive, trata bem a todos, mas etiqueta não obriga ao amor sem exigências. Obrigações materiais regem-se pelas leis humanas. Obrigações morais dependem de você. Os deveres do coração, calcados nas lições de Jesus, são assunto de sua consciência, fora do alcance da legislação dos homens. Contudo, a menor dívida quanto a eles é da alçada do Código Divino, que usa o anestésico da misericórdia, mas não esquece o bisturi da justiça. E aí?
Ô, Carmen, com relação, eu estava pensando aqui, enquanto eu estava lendo esses deveres do coração, né? E eu fico pensando que existe o dever moral, eu acho que ele equivale muito, já aquilo que você já introjetou. Tá? Aqui fala de trânsito, né? Você segue as leis de trânsito para um trânsito melhor. Mas você já tem incorporado que você não pode passar um sinal vermelho, né? Que você compreende. Então, você faz, até mesmo se não tiver a placa. Eu acho que isso é um dever moral. Quando você já tem a compreensão do que você deve fazer e você já age dependendo se tem alguém ali fiscalizando ou não. O dever moral é esse. Quando você já introjeta, você já não precisa que alguém te diga o que deve fazer. Isso já vem, você já sabe o que deve fazer. Eu acho que esse é um dever moral e o qual a gente tem que buscar seguir isso na consciência, né? Agir da forma correta. É agir, o dever é agir de forma correta. Agora, Onde quer que a gente esteja. como se adquire isso? Bom, eu acho que é no dia a dia, se a gente for falar na questão moral, através do estudo, através das coisas que a gente já foi conseguindo de eliminar, que foi aprendendo, porque não é só o que eu leio, é quando aquilo já é incorporado, aquilo você já aprendeu, você já adquiriu aquele senso de responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade que você tem, maior o dever moral que você tem com tudo e com todos, onde quer que você esteja. Muito bem. Lurdinha, você tem manequins de virtudes? Muito bom esse texto também. Pode ler. Manequins de virtudes. São conhecidos. Exerce o perdão com plateia. Mostram bondade com anúncio. Desfilam honradez com aparato. Expõem misericórdia com aplausos. Fazem beneficência com propaganda. Manifestam fé com alarde. Exibem benevolência com publicidade. Revelam amor com divulgação. Apresentam as próprias qualidades, esquecidos da lição de Jesus, que ensina a modéstia. Têm méritos, mas ainda não são virtuosos. São manequins de virtudes, nas vitrines do orgulho. Achei bárbaro. Nossa. Manequins de virtude nas vitrines do orgulho. Muito. Espero que essas leituras nos ajudem durante a semana nas nossas várias situações que vão nos envolver e que possamos estar juntas novamente na próxima segunda-feira à tarde, com o mesmo coração voltado a Jesus, querendo aprender cada vez mais. Obrigada a todos. E até a próxima semana. Apertei errado.